Funcionamento das instalações elétricas. As instalações elétricas de baixa tensão são compostas pelos materiais e componentes elétricos essenciais ao funcionamento de circuitos e sistemas. Os projetos devem estar de acordo com normas e regulamentos. Os projetos de instalações elétricas consistem em selecionar, dimensionar e localizar os pontos de luz, as tomadas, interruptores. Tudo isso aí é feito quando se está projetando a instalação elétrica, antes mesmo de ser construída a edificação. Aqui está um exemplo tridimensional de uma instalação elétrica em uma residência. A gente prevê todo esse emaranhado de eletrodutos, pontos de energia, tomadas, interruptores, pontos de luz, antes mesmo de construir. Representação gráfica de um projeto elétrico. A representação de um projeto elétrico consiste basicamente em prever e escrever os detalhes da instalação elétrica, localização dos pontos de luz, tomadas, comandos, trajeto dos condutores, divisão dos circuitos, seção dos condutores, dispositivos de manobras. O projeto ou diagrama é um desenho que, ao utilizar simbologia específica, representa graficamente uma instalação elétrica e indica sobre a planta arquitetônica, os pontos de luz e as tomadas, a posição dos eletrodutos, a localização dos quadros de distribuição, a divisão dos circuitos, o número e a caracterização dos condutores dentro dos eletrodutos. E aqui estão os exemplos de parte de projetos. Aqui a gente pode ver a simbologia utilizada, verificando que a simbologia, apesar de ser simples, demonstra várias características do circuito elétrico, desde a potência do ponto de luz, a quantidade de condutores, o diâmetro do eletroduto, se tem fase neutro, se tem fase retorno, onde ficará o interruptor, a localização do quadro de distribuição. Então isso é muito importante. É bom a gente sempre verificar se a escola tem realmente o projeto elétrico, impresso, para que qualquer problema ou dúvida ser sanada, a gente possa ir atrás, verificar no projeto no memorial descritivo. E aqui está algumas simbologias usadas em projetos elétricos. A simbologia do quadro de distribuição. Lembrando que a gente já viu que o quadro de distribuição é onde centraliza toda a proteção e a distribuição de energia elétrica para o resto da residência ou edificação. Aqui está o símbolo do ponto de luz no teto, indicando a potência da iluminação, o número do circuito e o comando, ou seja, o interruptor que está sendo ligado aqui. Aqui a gente tem o símbolo para ponto de luz na parede. A tomada, seus símbolos, ela pode ser uma tomada baixa, pode ser uma tomada média, pode ser uma tomada alta. Então altera o símbolo de acordo com a altura da tomada. E se ela é monofásica ou bifásica. O interruptor simples, o mais comum utilizado. O interruptor paralelo ou three-way, que é um interruptor muito utilizado em casas, em quartos, por você poder ligar e desligar a mesma lâmpada de dois pontos diferentes. O símbolo aqui da campainha, o símbolo dos eletrodutos, desde o embutido na laje até o embutido no piso, passando pelo embutido na parede. Então os símbolos usados em projeto para indicar o condutor que está passando dentro daquele eletroduto. Se for um condutor de fase, tem essa simbologia. Se for um neutro, tem essa simbologia. Eu gosto. O condutor de retorno, que é usado para ligar o interruptor à lâmpada. E o condutor de proteção, ou condutor de terra. Necessariamente, o condutor de neutro deve ser azul, azul claro. E o condutor de aterramento deve ser verde ou verde e amarelo, Comumente o pessoal chama o verde e amarelo de condutor brasileirinho. Então o aterramento sempre é verde, amarelo ou verde. Para retorno e fase, você pode usar preto, branco, amarelo, vermelho.
A bitola dos fios e cabos. Então a bitola dos fios e cabos é bem interessante porque você sempre tem que se preocupar com essas bitolas de acordo com o tipo de circuito que eu estiver utilizando. Por exemplo, iluminação, a bitola tem que ser 1,5 milímetros quadrado. Tomada, a bitola tem que ser 2,5 milímetros. Chuveiro e torneira elétrica, a bitola tem que ser 6 milímetros. E o ar-condicionado, a bitola tem que ser 4 milímetros. Só verificar aqui na potência elétrica, né? Quando maior a potência elétrica, maior vai ser a bitola. No caso aqui, o chuveiro e as torneiras elétricas têm uma bitola maior, né? Porque precisam de mais energia, né, para funcionar. A importância do aterramento. O sistema de aterramento visa a segurança da atuação da proteção, proteção das instalações contra descargas atmosféricas, proteção do indivíduo contra contatos com partes metálicas energizadas, uniformização do potencial em toda a área do projeto. O que é que a gente deve ligar à malha de terra? Os nêutrons do transformador são ligados à malha de terra, os para-raios, carcaça metálica dos equipamentos elétricos, suportes metálicos, estrutura dos quadros de distribuição e estruturas metálicas em geral. Aqui eu botei uma ferramenta básica, todo eletricista tem uma ferramenta dessa, que é um teste neon. Ele serve basicamente para identificar a fase na tomada, né, ou no quadro de distribuição, verificar se ele ainda continua energizado, porque ao tocar no condutor de fase, ele vai acender uma pequena lâmpada neon. E aí vai indicar para a gente que aquele ali é o condutor de fase. No caso do neutro, ele não acende. Por quê? Porque o neutro tem o mesmo potencial do solo, né? Então não vai ter diferença de potencial entre o neutro e o solo. Algumas observações gerais. A gente nunca pode aumentar o valor do disjuntor sem verificar e substituir a fiação, né? Isso aí deve ser feito por um especialista. Então o disjuntor está desarmando, eu não vou lá e substituo ele por um disjuntor de maior capacidade. Eu vou ter lá no quadro de distribuição disjuntores para iluminação e disjuntores para tomada. Todas as tomadas devem ter um fio para aterramento. Hoje é obrigatório toda tomada ter. O disjuntor não deve ser utilizado como chave para ligar e desligar aparelhos. O disjuntor é um elemento de proteção, não é um interruptor. Então a gente sempre tem que ter um interruptor para ligar e desligar as lâmpadas. Não ligue o terra no neutro, nem utilize pregos na parede como aterramento. A gente vê muito a utilização de pregos, parafusos, pedaços de fio colocados dentro de latas de alumínio com terra dentro, servindo de aterramento. Ali não é aterramento. Você tem que ligar ao solo o condutor de aterramento através de uma arte de aterramento. Já viu anteriormente essa arte. Não existe a utilização de pregos, parafusos, latas com areia como aterramento. Deve evitar a utilização de T's ou benjamins, evitando assim acidentes e curtos-circuitos por sobrecarga. Aqui, por exemplo, a gente tem vários equipamentos ligados em uma única tomada. Tomadas residenciais, basicamente, têm uma capacidade de 10 amperes, até 10 amperes. Quando você liga vários equipamentos em uma única tomada, você está o quê? Você está aumentando a quantidade de energia necessária para alimentar aqueles equipamentos naquele ponto. E ali vai criar um ponto de calor que pode provocar um incêndio, um curto-circuito e até mesmo provocar a perda total da instalação elétrica. O uso de dispositivos diferenciais residuais, que a gente já viu que são elementos de proteção contra choques elétricos, é obrigatório, né? Então a gente tem que usar sempre esses dispositivos diferenciais residuais na instalação elétrica. Disjuntor, que é um elemento de proteção contra sobrecarga e curto-circuito, só desarma mediante problemas. Então o melhor é verificar antes de religá-lo. Ninguém vai religar um disjuntor sem antes verificar por que ele desarmou. Não podemos fazer nenhuma alteração na instalação elétrica fora do padrão do projeto. Se é necessário instalar uma tomada de 20 amperes em um ponto, você não pode substituir por uma tomada de 10 amperes. Você está alterando o padrão do projeto. Então, antes de fazer qualquer modificação, a gente tem que chamar um especialista, um engenheiro, um técnico em eletrotécnica, para verificar
Quais são os impactos da mudança? Acidentes elétricos normalmente acontecem quando pessoas inabilitadas tentam fazer consertos e substituições em instalações elétricas, lembrando que com eletricidade não se brinca. Dicas de conservação elétrica geral. Então temos aqui algumas recomendações. A cada 10 anos a gente recomenda verificar o estado dos eletrodutos. A cada 2 anos a gente tem que verificar as tomadas e os pontos de luz. A cada 6 meses a gente tem que reapertar os parafusos e conexões dos disjuntores. A gente nunca pode deixar quadros elétricos abertos e desparafusados. Isso é uma grande probabilidade de acontecer acidentes. Nunca utilize fios, arames, comumente chamados de gambiarras, jumps, bypass, para substituir disjuntores e fusíveis. Você está retirando a proteção da instalação elétrica, podendo causar um problema muito maior. Sempre desligue o disjuntor do quadro geral quando for substituir qualquer componente da instalação, mesmo uma simples lâmpada. Fios e cabos nunca podem estar soltos em uma instalação, sempre devem estar presos dentro de eletrodutos. Em caso de incêndios, desligue o disjuntor geral. Não use água nem espuma para apagar o fogo. Por quê? Porque a água e a espuma são condutores. O ideal é usar um extintor de gás carbônico. Evite o contato da água com os componentes do sistema elétrico. Nunca instale equipamentos de alto consumo sem verificar a capacidade de carga elétrica da tomada e das instalações. Evite ao lavar paredes e pisos molhar tomadas e interruptores. Substituir tomadas e interruptores rachados e trincados. Nunca deixar as tomadas e interruptores sem a tampa. A gente vê muito em instalações elétricas prediais, tampas quebradas, interruptores quebrados, tomadas sem a tampa. Então, isso aí não pode ser permitido, porque pode provocar acidentes. Recomendações enquanto luminárias e lâmpadas. Retirar a luminária sempre com o disjuntor geral desligado. Limpe a luminária sempre que trocar a lâmpada, reapertando as conexões e o soquete. Se há queima constante de lâmpadas ou uma diminuição da luminosidade das mesmas, procure um especialista para resolver o problema. Nunca ligue lâmpadas cujo a luminária esteja gotejando. Primeiro a gente tem que eliminar o problema, eliminar a goteira. Lâmpadas fluorescentes piscando ou demorando a acender é um sinal de problema. As principais causas são lâmpada velha, start ou reatores com problemas. Luminárias com ruído. O reator deve ser montado em uma placa de borracha ou em um material com isolamento acústico. Luminárias usadas em áreas descobertas em que há excesso de umidade tem sua vida útil reduzida, por isso a necessidade de uma manutenção periódica. A gente tem que ter muito cuidado com a manutenção periódica de postes de iluminação metálicos. Por quê? Porque o metal é condutor e ele pode se transformar num elemento de risco para acidentes. Muitas pessoas já tomaram choques, já morreram eletrocutadas ao tocar em postes metálicos, em quadras poliesportivas, em iluminação de praças. Por quê? Por causa da manutenção mal feita nesses postes. Disjuntores fusíveis e quadros de energia. As recomendações são: sobrecarga momentânea, o disjuntor do circuito protegido se desligará automaticamente. Neste caso, basta religá-lo, que voltará ao normal. Caso ele volte a desarmar, é sinal de que a sobrecarga continua, ou há um curto-circuito em um aparelho, ou na própria instalação. Neste caso, chama o especialista habilitado. As conexões dos disjuntores folgam, então devemos anualmente reapertar os parafusos, pois estas folgas causam mau contato, fazendo com que o disjuntor desarme. Neste slide existem exemplos de fotos de falta de manutenção periódica em quadro de distribuição. Aqui a gente pode ver um disjuntor que queimou por causa do mau contato do condutor com seus terminais, ou seja, o aquecimento provocou a carbonização dos contatos. E aqui está um exemplo de um barramento de neutro, que aconteceu a mesma coisa, Aconteceu a queima do barramento provocado pelo mau contato. Aqui está um exemplo de uma imagem térmica de pontos quentes em folga de conexões de um quadro elétrico. Esse aqui é um quadro elétrico, que a gente pode ver um disjuntor. E a imagem de uma câmera térmica. Todos os condutores aqui estão
superaquecidos por causa do mau contato entre os terminais e os condutores. Isso aqui no futuro pode evoluir para um incêndio no quadro de distribuição. Recomendações enquanto ao uso de ar-condicionado: limpeza periódica dos filtros e dutos. Portas e janelas devem estar fechadas quando o ar-condicionado estiver ligado. A temperatura ideal e confortável é 25 graus Celsius. Abaixo deste valor, o ar-condicionado trabalhará mais e gastará mais energia. Solicite sempre aparelhos classe A ou B, pois tem maior rendimento. Posicione sempre o ar-condicionado em local de boa circulação de ar. Evite locais que obstruam a saída e entrada de ar no aparelho. Desligue o ar-condicionado sempre que o ambiente ficar vazio por mais de 2 horas. E nunca obstrua com panos o fundo do ar-condicionado. Aqui tem um exemplo de um ar-condicionado que congelou. Por que ele congelou? O filtro estava sujo, não permitiu a troca de calor do ambiente interno com o ambiente externo, terminou congelando toda a unidade evaporadora, além de ele não estar resfriando corretamente a sala. Então tem sempre que passar de 15 em 15 dias verificando o filtro, fazendo a limpeza periódica desses filtros, a fim de manter o ar-condicionado funcionando corretamente, diminuindo assim o consumo de energia elétrica. Outras dicas: no caso do uso de computadores, a gente sempre deve utilizar o recurso de economia de energia para desligar o monitor e colocar o computador em estado de espera, se eles permanecem sem uso após um determinado tempo. No caso de celular, câmera e notebook, a gente não pode deixar esses equipamentos dormir carregando. A gente sempre tem que retirar os equipamentos da tomada quando a bateria estiver carregada. Geladeira e freezer, a gente não pode deixar a porta aberta sem necessidade ou por tempo prolongado. A gente tem que arrumar os alimentos para que estejam rapidamente encontrados e deixe espaço entre eles para o ar poder circular. Não forre as prateleiras, pois isso dificulta a circulação de ar. E não use as serpentinas atrás do aparelho para secar panos de prato e roupas. Você está diminuindo a eficiência do equipamento, fazendo com que ele gaste mais energia. Um dos grandes problemas hoje é o descarte de equipamentos eletrônicos e lâmpadas. O lixo eletrônico é todo resíduo material produzido pelo descarte de equipamentos eletrônicos. Esse tipo de lixo tem se tornado um grande problema ambiental, quando não descartado em locais adequados. Problemas causados pelo descarte inadequado. Como esse material possui substâncias químicas como chumbo, cádmio, mercúrio, berílio, fósforo, suas composições podem provocar contaminação do solo e da água. Além de contaminar o meio ambiente, essas substâncias químicas podem provocar doenças graves em pessoas que coletam produtos em lixões, terrenos baldios. Tem casos, por exemplo, na China, de toda uma cidade ser contaminada por substâncias químicas. Como deve ser feito o descarte correto e a reutilização desses materiais? O correto é fazer o descarte de lixo eletrônico em locais apropriados, como por exemplo empresas, cooperativas que atuam na área de reciclagem. As lâmpadas incandescentes convencionais são produzidas de vidro e metal. Elas não contêm materiais prejudiciais ao meio ambiente. Na verdade, não há problema em jogar essas lâmpadas no lixo de casa, porém o ideal é destiná-las para reciclagem de vidro e alumínio. As lâmpadas halógenas são preenchidas com uma pequena quantidade de gás halógeno, mas mesmo a quebra de muitas lâmpadas não oferece nenhum perigo às pessoas e ao meio ambiente, portanto, podem ser jogadas no lixo comum. Lâmpadas fluorescentes tubulares. Estas lâmpadas, ao invés de serem jogadas em lixos específicos para vidros irrecicláveis ou lixos comuns, devem ser enviadas para reciclagem apropriada.